Companheiras e companheiros, nós da Confederação Nacional de Trabalhadores em Educação nos tornamos esta entidade nacional no ano 1990, com deliberação em 1989, após a conquista do direito aos servidores públicos ter direito a ser sindicalizado, a ter sindicato. E a ditadura militar proibiu essa possibilidade. Nós fizemos os enfrentamentos nos anos 70, nos anos 80, com associações, que pela legislação não têm o poder de negociação, não têm o poder de apresentar pautas de reivindicações e fazer a mesma negociação com os governos. Mas mesmo sem ter esse poder, a grande mobilização daquele período fez com que as associações pudessem mobilizar de fato a categoria, fazer grandes greves, e pelas greves, os governos eram obrigados a negociar. E isso trouxe ganhos importantes para a categoria. Nos anos 80, com a criação da CUT, em 1983, a CUT, no seu início, na sua organização, apontava a perspectiva de uma organização por ramo de atividade. E os trabalhadores, as trabalhadoras em educação que atuaram nessa formação da CUT em 1983, continuaram o seu trabalho na perspectiva de buscar essa unificação, onde já existia a Confederação de Professores do Brasil, mas não do conjunto de trabalhadores e trabalhadoras em educação. Então, com essa mobilização, a partir de 83, com a criação da CUT, e a Constituinte de 88, garantindo a consolidação de sindicatos nos serviços públicos, chegou o momento de fazer essa unificação. Então, em 89, o Congresso da CPB já transformou-se em CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, e orientou para que todos os estados, as associações existentes de inspetores, supervisores, orientadores, professores e as comissões dos funcionários de escola pudessem estar unificando essa luta. E isso aconteceu em quase todo o país, com exceção de São Paulo, que nós temos ainda a POESP e a AFUS, com exceção de Brasília, que nós temos ainda o Simplo e o SAI, mas no restante do Brasil estamos com as entidades unificadas. Algumas ainda mantendo o nome de associação, como a APP do Paraná, a própria, a São Paulo não unificou, mas a APP do Paraná, a PLB na Bahia, mantiveram o nome de associação, mas unificado como trabalhadoras e trabalhadores em educação. No mais, formamos sindicatos pela fora, SINT-RN, SINT-Piauí, SINTEP Paraíba, SINTEP Pernambuco, e por aí foi. Então, essa é a origem de luta e de organização da nossa entidade. O Fundeb fala o Fundeb, mas na verdade nós temos 27 Fundebs. Então, primeira essa característica, é um fundo estadual. E é um fundo destinado a aplicar recursos na educação básica e na valorização dos profissionais da educação. Como é constituído esse fundo em cada estado e no Distrito Federal? Com recursos dos municípios e do estado. Recursos originados dos 25% vinculados de impostos para a educação em nosso país. Determinação da Constituição de 1988, que os municípios e estados, os impostos que arrecada, 25% ficam para a educação. O fundo foi criado com esses recursos. Desses 25% destinados para a educação, 20% ficam retidos automaticamente. 20% destinado aos municípios e 20% destinados, os 25% aos estados. Não entram na cesta do Fundeb os impostos próprios dos municípios. Você pensar o IPTU, por exemplo, não faz parte dos impostos da cesta do Fundeb. Você tem o ICMS, a cota do estado e a cota do município faz parte do Fundeb. Você tem o repasse da União, o FPM e o FPE, faz parte do Fundeb. Então, esse compõe essa cesta. Então, esse fundo, ele fica retido, compõe esse fundo estadual, e
Desse fundo estadual, você tem a média por número de matrículas das redes municipais e estaduais. Então, desse fundo, você tem a média de matrículas. Você tem um custo aluno ano com esses recursos. Se esse custo aluno ano for menor do que a referência nacional, esse Estado passa a ter direito à complementação por parte da União. Se for igual ou maior, não tem direito à complementação por parte da União. Então, hoje, a União complementa esses recursos em 7 estados do Nordeste, só Sergipe e Rio Grande do Norte que não recebe, e 2 estados do Norte, Pará e Amazonas. Desses 9 estados, quando somos recursos dos municípios do estado e faz a média pelas matrículas, o custo aluno está abaixo da referência nacional, que está em torno de R$ 3.700. Então, a União complementa para chegar nesse valor mínimo do custo aluno ano. Esses recursos, ele é redistribuído para cada rede municipal e estadual pelas matrículas de cada sistema. Então, isso mostra claramente que os municípios colocam uma parte de dinheiro no fundo, mas recebe mais. Quem tem mais matrículas e recebe mais recursos desse fundo. O fundo tem por objetivo reduzir as desigualdades educacionais existentes em nosso país. Antes do fundo, você tinha município que seu custo aluno, comparado com outro município, era a diferença de mais de 1.000%. Hoje está reduzido para abaixo de 500%, que é muito ainda, né? Mas tem essa perspectiva de reduzir essas desigualdades educacionais, né, financeiras, educacionais em nosso país. O outro objetivo é universalizar as matrículas de todas as pessoas de 4 a 17 anos de idade. E o terceiro objetivo é ter políticas de valorização dos profissionais da educação, com a perspectiva de carreira unificada e um piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação. Então, tem esses objetivos, né, com esses recursos, que é do próprio Estado, dos municípios, e com uma complementação pequena hoje, apenas de no mínimo 10% por parte da União. É possível sim, porque até nós estamos lutando para que esse Fundeb, que ele é temporário, né, na existência aí de 14 anos, estamos lutando para que ele vire permanente. Por quê? Porque foi uma política exitosa. Primeiro que ele ainda não universalizou o direito à educação de 4 a 17 anos, ainda temos 1,3 milhão de pessoas nessa faixa etária fora da escola, mas se você pegar em 2006, a quantidade era bem maior. Né? Em 2006, essa política era só voltada para o ensino fundamental. Você tinha educação infantil abandonada, você tinha ensino médio abandonado, as modalidades também, educação de jovens e adultos, educação especial, quilombola, indígena, profissional, nada disso tinha um financiamento destinado com valor de custo aluno ano. O Fundeb, né, tem um balanço positivo porque colocou todo mundo para dentro dessa cesta, da creche até o ensino médio e mais as modalidades, né, incluindo a educação de jovens e adultos. Então, isso propiciou você ampliar o número de acesso, de matrículas na educação básica como direito, né, humano do nosso povo. Então, esse é um fator positivo. Para nós, principalmente do magistério, professores e professoras, o Fundeb propiciou você ter o piso salarial profissional nacional do magistério público em 2008. O Fundeb, em 2007, já estava na emenda 53 que criou o Fundeb a perspectiva do piso do magistério que foi conquistado em 2008. Uma política de valorização importante também para o magistério. Claro que, nesses 13 anos, não era só o Fundeb que deveria dar conta disso. A lei do PNE, na sua meta 20, dizia que até 2024 temos que aplicar 10% do PIB em educação. Em 2020, já deveríamos estar aplicando 7% do PIB em educação. Para quê? Para equiparar o salário médio do professor ao salário médio de outros profissionais com a mesma formação. E nós recebemos apenas 69% da média salarial de outros profissionais, né, com a mesma formação. Então, o piso ajudou e o PNE deveria complementar essa ação de política de valorização dos profissionais da educação. Então, esse conjunto de medidas, com acerto que se deve, principalmente nas regiões mais favorecidas pelo repasse da União, que equilibrou, né, as finanças desse município com os outros estados, ele é importante. Por isso que a nossa luta também é de ampliação por parte da União. A União participa mais. Por quê? Se a União participa mais, você contribui com mais estados, com mais municípios,
Porque tem municípios em estados que não têm a complementação da União, que ele não tem o valor do custo aluno acima da média nacional, está abaixo. Mas como o estado não tem direito, ele não recebe. Então, se você amplia a participação da União, esse município lá do Rio Grande do Sul, lá do Paraná, né, lá de São Paulo, que está com custo abaixo, passa a receber. E aí você consegue ter um equilíbrio em todo o Brasil. Por isso que é importante, a política de fundo foi importante, ela é importante, por isso que nós lutamos pela sua consolidação como permanente na Constituição Federal. Veja bem, nós tivemos um golpe em nosso país em 2016. Né? Então, um golpe planejado, que envolveu aí o parlamento, envolveu o judiciário, a grande mídia. Então, houve um planejamento para esse golpe. Até porque ele teve uma preparação em 2013, né, naquelas chamadas atividades voluntárias, né, espontâneas, 2013, que agora com essa CPI da fake news e com a investigação do STF, a gente consolida mais ainda que não tinha nada espontâneo ali. Tinha uma máquina poderosa por trás, com a ajuda da grande mídia, né, preparando esse terreno. Em 2013, preparando para as eleições de 2014. Como eles foram derrotados em 2014, eles mantiveram esse trabalho de golpe planejado e organizado, né, que a gente escuta aí claramente, né, envolvimento dessa Lava Jato com a inteligência norte-americana, né, a denúncia que nós vimos do Intercept aí, claramente, da troca de informações do Ministério Público com juízes. Então, foi um planejamento bem elaborado por eles para dar o golpe, impedir que Lula fosse candidato a presidente do Brasil, todo o processo. Nesse golpe, inclui, né, esses recursos da educação. Já bem, a emenda constitucional número 95, que é um golpe terrível contra o povo brasileiro, porque ela diz que até 2036 não haverá novos investimentos em educação, então foi um golpe terrível às políticas públicas e à educação. Mas eles trabalharam bem essa questão. Por quê? Porque nessa emenda constitucional número 95, que proíbe novos investimentos em educação, preservou o Fundeb. Ou seja, o Fundeb não foi impactado pela emenda 95. Cara, e por que não? Porque de 2016 até 2020, nesses 4 anos, eles sabiam que o Fundeb ia acabar. Por isso que não colocaram o Fundeb nesse processo. Não deixa o Fundeb fluir do jeito que está fluindo. Não impacta o governo federal, porque, como eu falei, o Fundeb é estadual. Esse mínimo de 10%, né, é um valor, por exemplo, para esse ano de 2020, o Fundeb é de 190 bilhões de reais. Desses 190 bilhões, a União só aparece com 15,8 bilhões, nem chega a 16 bilhões. O restante é dos estados e municípios. Então, para eles, não fazia muita diferença em manter até 2020. Porque, no planejamento deles, o que é que tem? Faz a 95 até 2036, 2020 acaba o Fundeb e acaba. Bota nada no lugar. Então, por isso que Bolsonaro não discute o Fundeb. É por isso que Bolsonaro e aqueles que passaram do Ministério da Educação, né, que nem pode ser chamado de ministro, não debateram o Fundeb no Congresso Nacional, que não tem interesse, porque eles sabem dessa manobra. O que é que eles fizeram? Colocaram uma emenda à Constituição pelo Senado Federal, a emenda, a PEC 188, e nesta PEC, qual o conteúdo? Acabar com os 25% vinculados à educação. Tá? Aí, para falar esse termo acabar, eles vão apanhar muito, então eles estão usando esse termo, estão querendo enganar prefeitos, governadores e a população, dizendo o seguinte, não, é a PEC, e a mídia ajuda nisso, é a PEC do orçamento flexível. Não é bonito, né? Orçamento flexível. Prefeitos e governadores podem fazer o seguinte, olha, se eu tenho dinheiro lá na educação e preciso de dinheiro na saúde, né? E eles falam na ideia deles que dinheiro da educação está sobrando, que eles dizem que o problema não é de dinheiro, é de gestão, então eu tiro o dinheiro da educação e coloco na saúde. Se no momento a educação precisa mais que a saúde, eu tiro da saúde e boto na educação. Isso que a gente chama de orçamento flexível, que na prática é acabar com os 25% vinculados à educação e com os 15% vinculados para a saúde. Na prática é isso. Então a jogada do governo Bolsonaro é que se o Fundeb acaba em dezembro de 2020, e se ele consegue aprovar o fim dos 25% do imposto para a educação, ele acaba com tudo de uma vez. Então não tem 25%, lembra que eu falei que o Fundeb é 20% dos 25%.
Então, se não tem os 25%, não tem um Fundeb. E é importante para as nossas professoras e para os nossos professores lembrar o seguinte: o piso salarial profissional do magistério é 60% do Fundeb. Se eu não tenho também o Fundeb, eu não tenho piso. Percebem a tragédia que é? E eles planejaram assim. Por isso que você não vê manifestação do governo Bolsonaro para debater nem aprovar o Fundeb. Na ideia deles eu acabo com os 25, acaba o Fundeb, cada um se vire lá no município e lá no estado. Essa é a posição infeliz, né, do governo Bolsonaro, que, de forma negativa, a maioria dos eleitores colocaram para matar o nosso povo aqui no Brasil, infelizmente. Temos aí um processo de mobilização que iniciamos no momento que a PEC 15, né, que é a proposta de emenda à Constituição número 15, foi protocolada no Congresso Nacional, na Câmara Federal, em 2015, né, pela deputada do PSDB, Raquel Muniz, lá de Minas Gerais. Então, ela protocolou, de imediato foi tirada a relatora, que é a professora Dorinha, democrata lá de Tocantins, e iniciou já um processo de audiências públicas, de debate, logo após a primeiro relatório, ou o primeiro documento, que não foi bem um relatório, mas o primeiro insinuação, primeiro texto que ela colocou para o debate. Então, desde lá, nós estamos acompanhando em todas as audiências públicas, colocando contribuições historicamente construídas na CNTE para contribuir com o debate e trazer, né, um relatório mais próximo daquilo que nós defendemos historicamente. Nesse período, nós tivemos um ano de suspensão dos debates por conta de Michel Temer, né, que fez aquela intervenção no Rio de Janeiro, aquela intervenção militar, e com aquela intervenção não se pode discutir emenda à Constituição. Então, ficou um ano parado, desde 2015 para cá, um ano sem debate nenhum, por conta daquela intervenção no Rio de Janeiro. Depois desse período, mesmo assim, tivemos audiências públicas, debates, só não podia votar nada. Então, depois disso, a relatora apresentou um relatório bem positivo do nosso lado, elementos daquele histórico que nós conquistamos, ampliação dos recursos da União, né, piso para os profissionais da educação, um relatório bem positivo. E aí ela começou a apanhar do outro lado, né, apanhar dos conservadores neoliberais, entre eles o Rodrigo Maia, dos conservadores, né, privatistas, né, entre eles aí o Paulo Guedes, a irmã dele, que ganha dinheiro nessa área, e o Partido Novo, né, que também atacam demais a perspectiva desse relatório. E nesse ataque, ainda temos 3 grupos, né, de atuação nessa tramitação, nessa batalha. O grupo que nós atuamos, que é Recursos Públicos para a Escola Pública, e com maior participação da União e com políticas de valorização profissional para todos e todas, os nossos funcionários e para professores. Um grupo que acha que a União não tem recurso suficiente para atender essa demanda social do povo brasileiro, então acha que aumentar os recursos da União para 40%, por exemplo, como foi a primeira proposta, e que esses 40% foi com base em estudos, porque com essa participação da União, todos os estados e mais o Distrito Federal teria contribuição da União para buscar esse equilíbrio, né, que nós tanto lutamos e que é o objetivo do Fundeb. E ainda aquela perspectiva de que os recursos públicos deveriam ser destinados por desempenho, pela meritocracia. Então, esse é um segundo grupo, né, que acha que a União está muito, chegar a 40, mas tem que ter uma distribuição por desempenho. E o terceiro grupo, mais privatista, que acha que tem que colocar o dinheiro público em escolas particulares, em escolas privadas, que é o voucher, né, que aí entra Paulo Guedes e entra o Partido Novo nesse debate. Então, essa disputa acirrada que estamos fazendo, e que estamos fazendo essa batalha, claro, mantendo os princípios de mobilização da CNTE, em todos os espaços de debate e discussão, nós queremos o Fundeb aprovado de forma permanente, o que já está lá, né, consolidado, que a União participe com mais recursos, mas aí saiu de 40, caiu para 20, em todo caso sai de 10 para 20, né, aumenta, só que os 20 não conseguem alcançar todo o país, então é uma batalha que a gente continua ainda a travar nesse processo de mobilização. Foi criado um sistema híbrido de distribuição dos recursos, que é interessante, aquilo que eu falei, por exemplo, o município lá no Rio Grande do Sul, o Estado do Rio Grande do Sul não tem repasse da União, mas se o município tem um custo aluno abaixo do nacional,
este município do Rio Grande do Sul passaria a receber repasse da União. Então, isso foi importante no processo de equilíbrio, né, que nós lutamos aí, brigamos pelo todo o país, e essa batalha está se dando. Até chegar próximo à votação na comissão especial, né, nós perdemos esse 40 para 20 e perdemos essa possibilidade. E entrou no jogo também a questão da meritocracia. Desses 20% de participação da União, dedicar 2,5% para o desempenho do município, o que é contraditório, né? Porque se o município ele melhora suas condições, e esse aqui não, ele recebe mais recursos. Então, se ele recebe mais, ele vai melhorar. Esse aqui não recebe, então você aumenta a distância. Então, a meritocracia, os 2,5% que o Rodrigo Maia, Tabata, né, deputada federal e outros que defendem isso, né, cria uma contradição com o objetivo do Fundeb. Mas eles mantêm, porque o Rodrigo Maia tomou duas posições. Uma que não discutiria com o Ministério da Educação, com o ministro anterior, que saiu, que dançava em vez de trabalhar, né? E que ia aprovar o Fundeb independente do governo Bolsonaro e ia promulgar o Fundeb. E a outra é que ele defende os 2,5% da meritocracia. Então, são dois pontos que a gente tem nessa divergência aí colocada nesse processo. Com a saída do ministro, Rodrigo Maia dá um passo atrás. Acha que aquele ministro que mentiu para a população do seu currículo, achava que ele ia dialogar, ia conversar, e com a conversa dele teria um tempo para poder o governo se posicionar com relação ao Fundeb. Ele saiu, aí está sem ministro da Educação, né, e o Maia perdeu essa interlocução que ele não queria fazer com outro ministro, e aí esse embate. Então, essa é uma parte da briga que estamos fazendo para poder pautar, né, imobilizando aí com a pressão que estamos fazendo sobre o Rodrigo Maia para pautar o tema. A outra disputa interna, que está se dando também com os líderes de partido, é evitar a votação nesse plenário virtual. Ele permite colocar emendas na hora da votação. E a gente está tentando evitar isso. Por quê? Para não ser surpreendido pelo Partido Novo. Então, nós queremos que entre em pauta um acordo firmado já fechadinho, para evitar que o Partido Novo entre e aplique o voucher, né, na educação infantil e no ensino fundamental. Então, esse é o impasse. Então, como o Novo está pressionando também para poder entrar isso, e o Novo faz parte do Centrão, e o Centrão tem peso nos 308 votos que a gente precisa, então esse impasse estamos fazendo. Então, a gente está com uma pressão sobre os deputados do Centrão, né, com card, com material nos e-mails dele, nas redes sociais, com a pressão dizendo dinheiro público é para a escola pública, mantendo essa pressão. E sobre o Rodrigo Maia, a pressão de colocar em pauta a votação do Fundeb. Então, esse movimento que estamos fazendo, né, de pressão, todo ainda virtual, né, nessa pandemia, nesse isolamento, processo de card. A semana passada fizemos tuitaço terça, quarta e quinta, avaliamos que era importante concentrar esse tuitaço em um dia da semana para tentar pautar, então vamos concentrar na terça-feira, então toda terça-feira às 10 horas, tuitaço, movimento para poder a gente dar volume também nas redes sociais, e estamos promovendo nas Assembleias Legislativas dos Estados debate dos deputados estaduais, chamando os deputados federais para esse debate sobre o Fundeb. Amanhã, dia 10 agora, vamos estar na Paraíba fazendo isso, dia 13 vamos estar também fazendo esse debate, né, no Maranhão, né, e vamos estar circulando então, essas ideias aí. Né, também dia 13 à noite, a de Pernambuco, então fazendo essa pressão para poder a gente avançar, né, nessa posição. Que, na verdade, são duas. Uma é pautar e a outra é ganhar o voto do deputado federal. Fazer com que ele se comprometa em votar pelo Fundeb naquela característica, naquele ponto que o relatório da Dorinha está apresentando. Ela já disse para a gente que o salário e a educação não vai fazer parte da cesta do Fundeb, que era outra preocupação nossa, está fora, continua sendo dinheiro da educação, continua indo para assistência estudantil. Então, o único embate nosso agora é esses 2,5% da meritocracia, que sabemos que somos contra, mas esse é o gancho para poder puxar o voto, né, mais votos dentro do Congresso. Como o texto aponta para uma avaliação em 2026, então também estamos apostando em continuar a nossa mobilização para 2026, a gente tirar nessa possibilidade, que é quando vai consolidar esse repasse de 2,5%, porque a ideia inicial é que já no primeiro ano seja aplicado 15% por parte da União, depois a cada ano vai subindo 1%. Então, quando chegar em 2026, é que consolida. Quando consolidar os 20%, é que se aplica 2,5% para a meritocracia, o que seria em 2027.
Então, a gente teria um tempo para a gente continuar a pressão. Aí vai mudar Congresso, né? Vai ter as eleições, né? A gente espera avançar mais, um Congresso mais popular, um Congresso mais democrático. Então, a gente tem tempo para também continuar o trabalho de pressão e de mobilização necessário para poder a gente reverter e resgatar o que as coisas que tivemos aqui agora nessa votação deste ano. Então, essa é a mobilização, essa é a estratégia aí que estamos, né, trabalhando para poder avançar nesse debate do novo Fundeb. Perfeito, companheiros. Olha, nós estamos nessa luta, nessa pandemia, que é terrível, né? Enfrentando o coronavírus, o que exige muita solidariedade de todos nós. A Frente Brasil Popular e Povo Sem Medo, com a autorização do Beto Guedes, né, conseguiu trazer a música Sal da Terra para a campanha, né? Precisamos de todo mundo nessa batalha. E eu quero concluir também utilizando essa música do Beto Guedes, Sal da Terra. Nós precisamos de todo mundo para banir, né, do mundo a opressão. E ele diz na música que precisamos sempre de um mais um, é sempre mais que dois. Por isso eu quero dedicar essa parte final às minhas companheiras, aos meus companheiros, trabalhadores, trabalhadoras em educação. Precisamos de cada um e de cada uma de vocês nesta luta pela aprovação do novo Fundeb. Estamos nesse momento de estar em casa, então a gente está sempre dizendo sebo nos dedos, né? Que no Nordeste a gente fala sebo nas canelas para andar o mundo, então é sebo nos dedos para a gente virtualmente encher as redes sociais, a caixa postal dos deputados federais do seu estado, para dizer, olha, o Fundeb é fundamental, o Fundeb é importante demais para o meu estado, para o meu município. Vota Fundeb, aquilo com recursos públicos da escola pública, para que a gente possa continuar garantindo o direito à educação pública ao nosso povo e que valorize os profissionais da educação. Então, é cada um se mobilizando, mandando mensagem, mandando carta, tem a possibilidade de conversar com o deputado federal, conversa com ele, fala do Fundeb, deixa que o Fundeb seja uma política que todo deputado federal saiba o que é e da importância que ele tem para a educação pública básica em nosso país. Contamos com cada uma de vocês. Um forte abraço, sigamos juntos, firmes na luta.